Muito bem, vamos ao quarto fenômeno de astronomia que você deve conhecer também. Esse fenômeno está associado a esse efeito aqui. Ó. Se a gente considerar que aqui do lado esquerdo da tela nós temos a Terra, esse daqui é o eixo imaginário da Terra em torno do qual a Terra gira. Essas linhas que eu acabei de colocar são chamados paralelos. Nós temos aqui os paralelos mais importantes. Temos aqui a linha do Equador. Essas duas linhas vermelhas aqui são os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. A distância aqui está fora de escala, tá? Essa distância é muito menor. E aqui em cima nós temos os círculos polares também, a distância é muito menor, está diferente disso aqui. Tá? Mas é só para a gente ter uma ideia aproximada do que vai acontecer. Essa linha azul no meio da tela vai representar para a gente o Sol. Então nós temos a luz solar, né? Deixa eu colocar os nomes aqui primeiro, peraí. Nós temos a luz solar vindo para a Terra em junho dessa maneira. Observe que a luz solar está incidindo, se você pegar aqui a linha do Equador, está incidindo numa superfície muito maior do hemisfério norte e numa superfície muito menor do hemisfério sul. Inclusive não chega a luz aqui no polo sul da Terra lá por junho mais ou menos. Aí você tem a Terra girando aqui, ó, a parte de cima é bem iluminada, o polo norte está bem iluminado e aqui a parte de baixo não tem iluminação, ok? Bom, aí acontece o seguinte, 6 meses depois, a Lua vai estar lá do outro lado, mais ou menos para dezembro, e você tem os raios solares fazendo isso aqui agora. Observe que as coisas mudaram. Você tem muito mais luz incidindo no hemisfério sul, inclusive o polo sul está iluminado agora, e menos luz incidindo no hemisfério norte. Você vê que inclusive o polo norte não está iluminado nesse momento. Tá? Isso significa que a taxa de iluminação solar varia de um hemisfério para o outro a cada 6 meses, de forma assim bem significativa, por conta da inclinação do eixo da Terra, ok? E aí você tem a Terra girando e a iluminação, né, acontecendo dessa maneira. Então o dia está passando aqui, o Polo Norte não recebe luz durante o dia todo, então aqui você tem praticamente noite, praticamente não, você tem noite no Polo Norte, e lá no Polo Sul você tem dia o tempo todo, dia iluminado o tempo todo, tá? Mais ou menos nessa época. Bom, acontece que esse movimento aqui da Terra, acontece ao redor do Sol e ele é contínuo, né? Então vamos fazer um desenho aqui, fazer uma ilustração mostrando esse movimento contínuo da Terra ao redor do Sol, tá? Aqui nós temos a trajetória da Terra ao redor do Sol. Você vê que o Sol está no centro, por quê? Porque a trajetória da Terra ao redor do Sol é praticamente uma circunferência. Então vamos considerar que a gente está vendo essa circunferência em perspectiva, por isso que ela está parecendo meio ovalada. Se você olhasse de cima, você veria uma trajetória praticamente circular. Temos aqui a Terra, tem um probleminha na minha animação aqui, né? As linhas saíram do lugar, mas dá para a gente entender o que vai acontecer. Nesse momento aqui, lá pelo dia 20 e 21 de dezembro, a incidência solar é perpendicular em cima do trópico de Capricórnio. Então nós temos nesse momento o chamado solstício de verão no hemisfério sul, tá? Ao mesmo tempo, lembre-se que no hemisfério norte é o solstício de inverno nessa mesma data. Só para você ter um efeito de comparação, em 2020, por exemplo, eu peguei esse dado lá de 2020, mas você pode pegar de qualquer ano que você quiser, tá? Isso aí é fácil de ser consultado na internet. O solstício de verão no hemisfério sul aconteceu lá pelo dia 21 de dezembro. O periélio aconteceu lá pelo dia 5 de janeiro. E aí você pensa, olha só, o periélio é quando a Terra está mais perto do Sol. O solstício de verão é quando você tem o dia mais longo do ano e você tem as temperaturas mais altas, né, aqui no hemisfério sul. Aí você associa temperaturas mais altas do hemisfério sul, periélio, proximidade do Sol, então a proximidade do Sol seria a grande responsável por isso. Esse é um erro bastante comum que deve ser evitado. Por quê? Porque lembre-se que no mesmo dia em que é solstício de verão no hemisfério sul, também é solstício de inverno no hemisfério norte. E você está no periélio do mesmo jeito, tá? Então cuidado para não associar periélio com o verão, porque essa associação está equivocada. A Terra vai se mover, vem para cá e tem uma certa época do ano em que ela passa por uma posição, que a gente poderia dizer que está em quadratura, com solstício, que a luz incide perpendicularmente na linha do Equador. Se ela incide perpendicularmente na linha do Equador, é como se o Sol estivesse em cima da linha do Equador, então os dois hemisférios vão receber igual quantidade de luz, tanto o Sul quanto o Norte. Nesse momento nós temos o chamado equinócio de outono no hemisfério sul, tá? Isso acontece lá pelo dia 20 e 21 de março. Observe que o equinócio de outono no hemisfério sul é também o equinócio de primavera no hemisfério norte. A Terra continua o seu movimento. Quando ela chega aqui, a luz passa a incidir agora perpendicularmente no trópico de Câncer. Nesse momento você tem o chamado solstício de inverno
no hemisfério sul. E você tem ao mesmo tempo o solstício de verão no hemisfério norte, lá pelo dia 20 e 21 de junho. Olha só, aqui nós temos a data do afério no mesmo ano, 2020, como eu falei para você. Fui buscar essa data lá para trás. Nós temos isso aqui, ó. O afélio foi acontecendo no dia 4 de julho, a passagem pelo afélio aconteceu no dia 4 de julho, que é a posição mais distante da Terra em relação ao Sol. E o solstício de inverno no hemisfério sul aconteceu lá pelo dia 21 de junho. Então a gente tende a associar solstício de inverno com passagem pelo afélio, que é a posição mais distante do Sol. E isso, de novo, é um equívoco. Por quê? Porque se você disser que é solstício de inverno, que a Terra está mais longe do Sol, lembre-se que na mesma data em que é solstício de inverno, no hemisfério sul, é solstício de verão no hemisfério norte. Tá? Então cuidado com isso. A Terra prossegue em sua viagem, vai passar novamente em quadratura aqui com o eixo dos solstícios, e você tem novamente a luz do Sol atingindo a linha do Equador, e você tem novamente um equinócio. Aqui no hemisfério sul passa a ser o equinócio de primavera, que acontece lá no dia 22, 23 de setembro. Equinócio de primavera no hemisfério sul, ao mesmo tempo equinócio de verão, equinócio de verão não, equinócio de outono no hemisfério norte, ok? Bom, resumo da história. O que define as estações do ano aqui na Terra é a inclinação do eixo solar em relação ao plano orbital, e não a distância da Terra em relação ao Sol. Tudo bem? É isso. Então, segue o barco. Pronto, a Terra completou a sua viagem. Feliz Ano Novo! Feliz Natal para vocês, boa aprovação, bom vestibular e partiu faculdade. Até mais, gente!